Olá, garotos, garotas, boa noite, como estão? Todos bem? Como é que foram nessa última semana? Estamos de volta aqui com vocês nesse novo módulo, nesse novo assunto que nós vamos tratar, que vai ser o orçamento, sobre orçamento empresarial, gestão orçamentária, orçamento de produção, ok? Todos bem? Professor, boa noite, como está? Boa noite, professor. Boa noite, turma. Tudo bem? Professor, a gente vai dar continuidade na disciplina de gestão orçamentária, bem como evoluir para um outro passo que é a gestão e orçamento da produção, professor. Muito bem. Nesse módulo, gente, professor, eu estou muito feliz com a turma, porque é o seguinte, nós estávamos observando, acompanhando o fórum e fiquei muito surpreendido, fiquei muito feliz com o desempenho da turma. Então, os comentários no fórum, então, de vocês estão de parabéns, tá? Muito bons os comentários, bem pertinentes. E mandar nesse momento também aqui, professor, eu queria mandar um abraço para os nossos colegas, os tutores, as tutoras que estão nos acompanhando em todos os polos, aos nossos queridos alunos. Tá? Então vamos mais uma sexta-feira, um pouquinho, lembrem-se o seguinte, é sexta-feira, final de semana, um pouquinho cansativo, final da noite, mas vai ser uma aula legal, tá? Se comportem direitinho aí que nós vamos fazer o máximo para atraí-los. Professor, mais alguma novidade aí? Professor, hoje a gente está sem a interatividade com os polos, mas a gente vai tentar pontuar e esclarecer algumas situações ou dúvidas que possam ocorrer em função das ações que os alunos debateram no fórum, né, professor? Que é bem pertinente para que possamos começar a aula. Muito bem. E com relação ao fórum, eu quero, no nosso fórum, nós trabalhamos 4 temas bem específicos. Um foi sobre a importância do planejamento para as empresas, tá? O segundo tema, o segundo tópico foi não planejar pode custar caro. O terceiro tópico, as consequências do não planejamento. E o quarto tópico, o papel do orçamento empresarial no planejamento financeiro da empresa. Então, esses 4 tópicos, gente, nesses comentários que vocês postaram no fórum, o que eu pude observar foi o seguinte. Muito bom mesmo, fiquei satisfeito. Porém, tem uma coisinha que não foi para o 10. É o seguinte, nós temos alguns alunos ainda, professor, alguns colegas que estão com aquele vício do Ctrl+C, Ctrl+V. Então, eu quero alertá-los o seguinte, é muito importante isso, gente, porque teve um tutor que fez essa consideração. No momento eu não lembro o nome do tutor que fez essa observação no sentido disso, alertando os alunos, alertando os colegas para isso. Os comentários foram excelentes, porém alguns colegas, poucos colegas, mas fizeram aquele velho Ctrl+C, Ctrl+V. Então, gente, pode copiar? Pode, desde que cite a fonte, né? Cite o autor, faça o comentário posterior e faça ali, entre aspas, comenta direitinho, cita o autor da citação, cita a fonte, ok, não tem problema nenhum. O que não pode, vou alertar, o que não pode é simplesmente copiar e colar. Aí não, você vai passar do legal para o ilegal. E isso nós não admitimos, isso não é correto e nós não queremos isso para vocês. Porque isso, gente, isso é muito pouco. E nós queremos para vocês, nós pensamos grandes para vocês. O que nós queremos para vocês é algo de dimensões bem grandes, tá? Alerta outra coisa também é o seguinte, só para vocês terem uma ideia da quantidade de profissionais que estão trabalhando para esta aula de vocês, né? Muitas vezes só observam aqui o professor Nildo, o professor Paulo Giovanni ou os 2 que estão aqui à frente, mas existe uma dezena aí de professores, de profissionais que estão trabalhando para que essa aula chegue a vocês, ok? Alerta, tá? Nada de copiar, se for copiar, fazer o devido crédito ao autor. Não é isso mesmo, professor? E até é importante lembrar, né, professor, que mesmo que você até escreva ou tenha uma linguagem, uma literatura imatura ou pouco embasada, mas que ela seja nas suas palavras. Porque literalmente é melhor você falar hoje, escrever hoje, pouco, seu,
do que falar bonito nas palavras dos outros, né, professor? E tem muitos exemplos desses no nosso fórum. Nós temos colegas que escreveram de maneira simples, objetiva, direta, mas nota-se claramente que foi os exemplos que ela usou, os exemplos bem pessoais mesmo, mas que demonstram o conhecimento adquirido no percurso. Então, nós queremos de vocês algo grande, tá? Esperamos de vocês algo grande e que, porventura, quem fez esse deslize de alguma forma ou esqueceu de citar o autor, corrijam e na próxima agora caprichar, tá bom? Só para ilustrar, professor, eu achei interessante, só para demonstrar essa situação, nós vamos citar aqui um comentário da Patrícia dos Santos Lima, Porto Velho, tá? Ela fez o comentário que é excelente e é isso que nós esperamos de vocês. Vou ler aqui para vocês, só para servir de introdução no nosso assunto e fazer uma recapitulação dos anteriores. A importância do planejamento para as empresas. O planejamento no âmbito empresarial é de suma importância, pois vê-se pelas estatísticas que a maioria das empresas que fecham a justificativa a falta do planejamento. Então, ter objetivos claros e um caminho planejado para se alcançar as metas é algo essencial em uma empresa. Então, observem que todos esses, é um conceito que ela colocou de maneira simples, maneira dela, e esse é o pensamento. Então, Patrícia dos Santos, parabéns. Tem muitos comentários, professor, excelentes, de alto nível, fazendo a devida menção ao autor e todos esses aspectos. Algum detalhe a mais, professor? Ou podemos... Só para lembrar ainda, turma, que quando nós começamos pequeno, mas com o decorrer do tempo e a literatura que a gente vai aprendendo, né, professor? Com certeza. A gente muda, aperfeiçoa e essa bagagem, essa literatura, ela fica mais técnica e mais profissional. Então, vale lembrar que é importante citar fontes, certo, professor? E é o correto, além de ser o correto, ninguém... aquela coisa, você fez a sua obra... Então, deve, da mesma forma, quando você estiver escrevendo aí o seu livro, você vai querer que citem a sua autoria, ok? Muito bem. Então, hoje, gestão orçamentária, nós vamos trabalhar o orçamento de produção. Antes, professor, antes de iniciarmos, eu gostaria que o senhor passasse a nossa agenda de hoje. Pessoal, então, a gente dando continuidade na aula, a gente vai contextualizar hoje os conceitos básicos do orçamento da produção, bem como os objetivos e responsabilidades e colocando o caso prático, que literalmente é contextualizar essa literatura em uma vivência, seja ela na prestação de serviço ou na venda de um produto ao consumidor final. Tudo bem, professor? Ok, professor Paulo Giovanni, muito bem. Próximo nosso, então, como eu falei para vocês, orçamento de produção. Professor, antes de iniciar, propriamente dito, o assunto, nosso tema de hoje, que é o orçamento de produção, eu queria fazer uma pequena revisão da aula anterior. E isso é de fundamental importância, sabe por quê, professor? Porque é uma engrenagem, inclusive o que o senhor falou na aula passada, e vocês lembram, né? Lembra que o professor Paulo Giovanni falou que era a engrenagem, o orçamento, são essas peças. Então, é importante fazer essa revisão, por quê? Porque este orçamento de produção, esta peça do orçamento de produção é de extrema importância e eu vou precisar das informações geradas do orçamento de vendas, ok? Então, para relembrar, orçamento de vendas. O orçamento de vendas, ele vai estabelecer aquela previsão de vendas, né, para o período orçado. Então, se eu fizer o orçamento para o período do próximo ano, o primeiro passo que eu tenho que fazer é estabelecer a previsão dessas vendas, ok? Então, fazendo a previsão dessas vendas, nós vamos estabelecer em termos de quantidade a ser vendida, tá? Vou estabelecer os preços estabelecidos para a venda desses produtos e quantidade vendida ou quantidade a ser vendida vezes o preço, eu vou obter a minha receita. Então, eu já tenho a projeção da receita futura, a receita do próximo ano ou do próximo período. Quantidade, preço, quantidade vezes preço, eu tenho a receita. Então, é isso que nós precisamos de maneira geral.
Só que para fazer essa previsão dessas vendas, existem diversos métodos, existem diversos modelos para previsão de vendas. Existem modelos matemáticos, pesquisa de mercado, enfim. Dentro desses métodos, nós vamos adotar o método da média móvel simples. Só para relembrar, o método da média móvel simples nada mais é do que uma média aritmética. Dependendo da empresa, dependendo dos fatores que giram em torno daquela empresa, eu posso usar uma média com 3 períodos, que foi o que nós adotamos na aula passada. Pode ser 2 períodos, 6 períodos. E quem é que vai dizer isso? Quem é que vai dizer que são 2 períodos, são 3, são 4? Então, é o analista, ou seja, aquele que está fazendo a previsão, levando em consideração todas essas informações da sua empresa, né? Do produto, do mercado, do concorrente, enfim, todos esses aspectos. Método da média móvel simples. Então, média aritmética, e nós estamos adotando aqui, então, esse método aqui, ok? Orçamento de vendas, tranquilos? Moleza? Muito bem. Professor, podemos já iniciar nosso novo assunto, o assunto de hoje? Podemos e devemos, né, professor? Muito bem, então, todos aquecendo, tá? Preparados aí, que agora vai começar essa aula, ó. Tá uma delícia, gente. Vamos lá. Orçamento de produção. Preparados? Apertem os cintos. Vamos lá. Inicialmente, nós vamos trabalhar essa questão do orçamento de produção com um conceito, tá? Sempre com um conceito para que nós tenhamos essa fundamentação teórica. A partir dessa fundamentação teórica, nós vamos passar para a parte mais prática. E nessa prática é onde nós exigimos bem de vocês, porque é isso que vocês vão trabalhar. Professor, orçamento de produção, qual é o conceito, professor? Então, Paulo Giovanni. Certo, professor. O orçamento de produção, o principal conceito dele é porque ele tem a principal finalidade de determinar a quantidade de produtos que devem ser produzidos em função das vendas planejadas, sendo que essas vendas planejadas levam em consideração as políticas de estoque dos produtos acabados, também conhecido como os PEAD, certo, professor? Exatamente, professor Paulo Giovanni, você é uma capacidade mesmo, viu? Vamos lá. Veja bem, palavras do conceito, tá? Vamos lá no conceito, palavra por palavra, tá? Nós temos que entender o que quer dizer cada palavra dessa, tá? Porque a partir do momento que eu entendo o que quer dizer cada uma dessas, eu tenho um contexto geral do conceito do orçamento. Então venham comigo aqui agora, ó. O orçamento de produção, qual é a finalidade? Ele se destaca por quê? O que é que eu tenho, o que é de extrema importância que eu tenho que saber no que diz respeito ao orçamento de produção, tá? Então eu tenho que determinar o quê, a quantidade de produtos que devem ser o quê? Produzidos, logicamente. Então o orçamento de produção, eu tenho que estabelecer, eu tenho que verificar a quantidade de produtos que devem ser produzidos, ok? E agora volta aqui para mim. Quantidade de produtos a serem produzidos. Baseados em quê? Orçamento de vendas. Perfeito, é isso mesmo. Todo mundo respondendo. E os tutores nos auxiliem nisso aí. Quem não estiver respondendo, pode mandar o nome para a gente aqui, que nós vamos falar aqui no ar para todo mundo. Então tem que responder exatamente para quê? Para incentivar, para motivar essa sexta-feira. Essa sexta-feira, assim, de noite, professor. O que é que você acha, hein? Esses alunos, por isso que esses alunos são especiais, professor. Sexta-feira, último tempo assistindo a aula de orçamento empresarial, tem que ser muito bom, hein? Vocês são bons. Então, vem comigo de novo, ó. Orçamento de produção, eu tenho que estabelecer a quantidade a ser produzida, vendida não, produzida. Baseada lá no orçamento de vendas. No orçamento de vendas eu vou estabelecer a previsão de vendas. Então, esta previsão de vendas vai servir como parâmetro para produzir, para estabelecer essa quantidade a produzir.
Próximo termo aqui que é de extrema importância. Quantidade de produtos que devem ser produzidos em função das vendas planejadas. Ok. Agora, o que é que eu tenho que levar em consideração nesta produção? Tá? Eu vou produzir baseado em quê? Em quais são esses critérios? Ora. Isso aqui, ó. Nas quantidade ou na política de estoque estabelecido pela empresa. Exemplo, eu tenho que uma previsão de vendas, né, num determinado período, de 100 unidades. Ora, se eu estou prevendo vender 100 unidades, qual é a quantidade que eu tenho que produzir? 100 unidades. Ótimo. Vamos supor ainda, nesse mesmo exemplo, que eu tenha no meu estoque, eu já tenho, já está produzido, já está estocado, vamos supor que eu tenha 20 unidades no meu estoque de produtos acabados. Quanto é que eu tenho que produzir? Quem falou 80? Isto, acertou. Por quê? Porque é 100, que é a minha previsão de vendas, menos o que eu já tenho produzido. Essas 20 unidades que eu já tenho produzido, eu não preciso produzir novamente. Então, 100, que é o planejamento de vendas, menos o estoque de produtos acabados, o estoque que eu já tenho, né, na empresa. Então, neste momento, eu tenho que produzir 80 unidades. Muito bem. Vamos dar mais um passozinho nesse exemplo. Agora, eu quero que a empresa, as políticas da empresa, elas estabelecem o seguinte. Bom, e se por acaso, se porventura acontecer algum imprevisto, tá? Vamos supor que de repente aconteça algum imprevisto e a matéria-prima não chegue a tempo, enfim, eu tenho que ter alguma reserva, tá? Eu tenho que ter alguma reserva para me precaver de algum imprevisto. Então eu quero, né, empresa, eu quero que sobre no meu estoque 10 unidades de reserva, tá? Então, 10 unidades eu vou estocar, deixar estocada como segurança, como uma reserva, tá? Para quê? Para quê? Para se precaver de algum imprevisto. Muito bem. Aí agora eu pergunto, quanto que eu tenho que produzir? Professores, tutores, estou dando um tempinho para eles responderem. Quanto? Isso, respondeu corretamente, muito bem, garotada. Ó, eu tenho que produzir a previsão de venda 100 unidades. Como eu já tenho 20 no meu estoque, então agora eu tenho que produzir 80, tá? 100 menos 20, 80. Porém, eu quero que sobre 10 unidades para reserva. 100 menos 20, 80. Mais 10, porque vai sobrar, mais 10. Então, agora a minha previsão, a minha projeção de produção vai ser de 90 unidades, tá? Então, no conceito aqui agora, ó, voltando para o conceito, vamos fechar todo esse conteúdo agora teoricamente. Olha para cá. Acompanhe comigo, tá? O orçamento de produção, tá? Orçamento de produção. O que é que tem o orçamento de produção? Qual é a finalidade dele? O orçamento de produção, a finalidade é estabelecer essa quantidade de produtos a produzir. Muito bem. Levando em consideração essas políticas de estoques, tá? Então, no orçamento de produção, é isso, tá? Moleza, ó, mamão com açúcar. É ou não é fácil, professor? É muito fácil, professor. Tranquilos? Mas se tiverem dúvidas, tá? Não se preocupe, porque vocês vão ver isso aqui na prática e vai ficar molezinha, molezinha, molezinha. Papinha de neném. Então, preste atenção, repetindo, orçamento de produção vai estabelecer a quantidade a produzir. Quantidade a produzir, eu vou levar em consideração toda essa política
de estoques. Estoques acabados e o estoques de segurança, que eu vou já falar para vocês de que é que se trata. Muito bem. Professor, de quem é a responsabilidade, professor Paulo Giovanni, de quem é a responsabilidade primordial, a principal responsabilidade do orçamento de produção, professor? Professor, a responsabilidade, ela fica incumbida do departamento de produção, sendo que esse departamento, ele que vai fazer o levantamento dos dados para que os produtos possam ser produzidos e transformados. Excelente, professor. Excelente. Então, orçamento de produção, logicamente, que a responsabilidade é do departamento de produção. Cada um, como se diz, cada um no seu quadrado, cada um com as suas responsabilidades. Nesta engrenagem, tá? O orçamento ele não funciona por si só. Não vai funcionar por si só, exatamente por quê? Porque todos dependem um do outro. Uma informação, professor Giovanni, uma informação de um departamento vai interferir exatamente lá no departamento do outro. Então, todas essas informações são importantes e vai ser gerenciada pelo departamento de produção. E o orçamento de produção também, quais são esses objetivos? Tá? Vamos pautar um a um e vamos dialogar, vamos transformar aqui esse conteúdo aqui numa aula bem interessante, bem legal para vocês, ok? Objetivos. Professor. O principal objetivo, professor, é fazer o equilíbrio das vendas, o estoque de produção. E fazendo o equilíbrio das vendas juntamente com o estoque de produção, necessariamente você faz um plano de produção, que significa o que você vai produzir, e esse plano de produção ele está associado ao plano de vendas, algo que já aconteceu posteriormente, que isso vai retratar mais ou menos os estoques do PA, conhecido também como produtos acabados. Excelente. Muito bem. Alguma dúvida? Se tiverem dúvidas, perguntem. Se não, é óbvio, né? O professor já alertou aí que estamos com problema de conexão, mas durante a semana, se tiver mais alguma dúvida, tem qualquer, nesse sentido, nesse intervalo de tempo aí dessa semana, perguntem, qualquer coisa, eu estou conectado com vocês, hein? Estou conectados, nós estamos aqui conectados com vocês. Então, olha aqui o objetivo aqui, ó. O objetivo é equilibrar o quê? As vendas, ou seja, aquele plano de vendas que nós fizemos, estabelecemos, o planejamento das vendas, né? A quantidade, vou voltar um pouquinho. O plano de produção, tá? O plano de produção, a quantidade que eu vou produzir vai ser baseado em quê? No plano de vendas, tá? No planejamento das minhas vendas e tem lá, ó, mais ou menos o estoque de produtos acabados. O que é esse mais ou menos estoque de produtos acabados? Mais ou menos. O menos produtos acabados é aquele que eu já tenho ele no meu estoque. Ele já está produzido, já está feito, já está armazenado no meu almoxarifado. Está pronto, concluído. Então, eu não tenho que produzir mais. Então, eu vou abater do meu planejamento. No exemplo, por isso que eu fiz 100 menos 20. 100, essas 20 já são do produto acabado. E mais o produto acabado que tem também nesse planejamento. São os estoques de segurança. Tranquilos? Muito bem. E a composição, tá? Vejam que de que é composto este orçamento de produção. Professor Paulo Giovanni, nos ajude aqui, por favor. Então vamos lá, professor. Qual é a composição, então, do orçamento de produção? Essa composição do orçamento de produção, ela é relacionada em 3 parâmetros, né? Primeiro, acontece o orçamento das matérias-primas, que significa os insumos para a produção dos produtos acabados. Logo em seguida, quando você faz esse orçamento, você necessariamente precisa associar a mão de obra direta e quem vai fazer o processo de produção, transformação desse produto, levando em consideração os custos indiretos de fabricação, que é todos os custos que você tem até o processo de conclusão do produto final. E sabe por que é interessante isso, gente? Porque é o seguinte, por isso que eu falei que é uma delícia. Ó, qual é a aula anterior que vocês tiveram? Contabilidade de custos.
E muitos desses conceitos, tá, nós vamos utilizar aqui. Custo direto, indireto, custo variável, custo fixo. Então, todos esses conceitos nós vamos utilizar aqui. A empresa é um órgão vivo, tá? Então, tudo tem a sua engrenagem em perfeita harmonia. Por isso que vocês estão estudando aqui nesse assunto, para que esta harmonia da empresa funcione corretamente. Não é isso, professor? É verdade. Vejam outra coisa, que nessa composição, o orçamento de produção é composto por 3 outras peças. Orçamento de mão de obras, orçamento de materiais e os custos indiretos. Tá? Então, essas 3 peças vão compor o orçamento de produção, sendo que essas outras 3 peças vão fazer parte da próxima aula. Tá? Hoje é um assunto relativamente curto, professor, mas ele é de extrema importância entender esse mecanismo, porque para que nós não possamos queimar etapas. Tá? Então, esse assunto, hoje nós não vamos trabalhar o orçamento de produção, porque nós entendemos, professor, que vendo na aula anterior o orçamento de vendas e hoje o orçamento de produção, na próxima aula, aí sim, vamos ver individualmente cada uma dessas peças. E se fosse para ver todas as 4 peças hoje, ficaria bem carregado e nós vamos trabalhar, inclusive na atividade da semana, de curta duração, vocês vão fazer orçamento de vendas, na prática, que é uma delícia, e o orçamento de produção. Tranquilos? Muito bem. Orçamento de matérias-primas, mão de obra e custos indiretos de fabricação. 3 peças que vão compor o orçamento de produção. Mão de obra direta, custos indiretos e os custos indiretos e materiais. Tá? Não esqueçam. Por que será? Próximo. Quais são as fases desse orçamento de produção, professor? Professor, dando continuidade, as fases do orçamento de produção, ela está relacionada literalmente com as políticas de estoque, que essas políticas visam entender o que vai fazer com o processo de produção, programar essa produção por períodos, que significa o tempo que esse produto vai ser produzido, e a quantidade de cada produto a fabricar, que necessariamente é a separação de um produto pela sua característica ou especificação. Ok, então vamos lá. Políticas de estoque. Então nós já falamos anteriormente. O que seriam essas políticas de estoque? Cada empresa, cada organização, tá? Ela vai ter a sua particularidade, vai ter as suas nuances que dizem respeito especificamente a cada empresa. É natural. Então, cada empresa vai ter uma política específica de estoque. Vamos entender o seguinte: quais são essas políticas de estoque? Tá? Então, vamos supor que é uma empresa que trabalha com equipamentos de informática. Então, esse tipo de estoque, esse tipo de empresa não pode trabalhar com um estoque de um determinado item, especificamente, muito alto. Por quê? Porque a volatilidade desse tipo de material tem um avanço tecnológico muito grande. Então, se você tiver esse material estocado por muito tempo, acaba tendo um prejuízo enorme. Estoque, e isso eu ainda nem vou entrar na parte do estoque mesmo, porque estoque tem as dimensões, mas aguarde um pouquinho que daqui a gente vai falar. Então, cada empresa vai estabelecer esse tipo de política de estoque. Qual é a quantidade de material a ser estocado? Tá? Ou seja, a empresa ela tem armazenamento, onde armazenar? Então é um tipo de política. Se ela tem onde armazenar, é um tipo. Ela vai estocar uma quantidade. Se não, é outro. Tá? Então, todos esses aspectos têm que ser levados em consideração nas políticas de estoque da empresa. O outro ponto é programar esta produção por período. O que quer dizer isso? Essa empresa, qual é o sistema de produção dessa empresa? Ela trabalha 24 horas por dia, o tipo de produção dela, trabalha no período da manhã um determinado tipo de produto, na parte da tarde outro tipo de produto.
quantos itens diferentes, quantos produtos essa empresa tem. Então, cada informação ou cada aspecto disso aí tem que ser levado em consideração na hora de estabelecer o plano de produção. Qual é a quantidade de cada produto a fabricar? É a mesma coisa. Então, imagine uma indústria de refrigerante, que tem o refrigerante cola, o laranja, o uva e o guaraná. Como é a política de produção? Ele de manhã, de 2 em 2 horas, de 5 em 5 horas, como é? Tá? Ele pode estabelecer uma produção de apenas um produto por dia, ou por semana, ou por mês. Obviamente que isso vai ter, cada produto desse tem um segmento, cada produto desse tem uma quantidade, uma previsão de ser vendida. Então, é baseado nessas informações que vão ser estabelecidas o plano de produção. Professor Paulo Giovanni, vamos dar continuidade a mais uma coisa que é de extrema importância, que o que eu tenho que levar em consideração, professor, na hora de estabelecer esse planejamento da produção. O que eu devo levar em consideração, professor? Olha, professor, um dos pontos que você deve levar em consideração é determinar as necessidades de produção, que é verificar como ela funciona, determinar as políticas de estoque dos produtos acabados, como a gente já mencionou anteriormente, conhecido como PA, determinar a capacidade de produção adequada, que é verificar se você consegue produzir em conformidade com a demanda que existe, disponibilidade de matérias-primas e mão de obra, a quantidade de itens que você possui e a mão de obra para fazer o processo de produção e, por fim, a duração do período de produção. É quanto tempo leva para fazer o processo de transformação do produto acabado, né, professor? Ótimo. Observem o seguinte, uma coisa interessante, disponibilidade de matérias-primas e mão de obra. A indústria, a empresa, aquela que você está fazendo o trabalho, ou seja, a previsão de venda, aquela do estudo de caso, enfim. Como é que quais são os materiais? Então eu tenho que ter uma visão ampla do negócio, tá? Eu não posso ter essa visão micro, tá? A empresa, a organização, ela tem que ter uma visão de mercado bem profunda por esses aspectos. Os fornecedores dessa empresa, tá? Como é que está a questão da mão de obra local? Tá? Então, esses aspectos eu tenho que levar em consideração, por quê? Porque senão vai faltar na linha de produção. Por isso que nós temos que estabelecer uma coisinha, que eu falei no bloco anterior, há poucos instantes atrás, que é estoque de segurança. Então, estoque de segurança, o que quer dizer esse estoque de segurança? Estoque de segurança nada mais é do que uma quantidade que eu tenho que reservar para me precaver de algum imprevisto. Então, este é o estoque de segurança. E que tem, logicamente, tem técnicas de se estabelecer esse quantitativo, que não é a pauta do nosso assunto, mas é importante entender esse assunto sobre estoque de segurança. Vamos agora para o nosso estudo de caso. Lembrando que esse estudo de caso diz respeito àquele estudo de caso que vai ser único durante toda a aula, toda a teleaula, desde orçamento de vendas até o orçamento de caixa, tá? Então é uma peça só, tá? É uma peça só. Então nós vamos iniciar agora o orçamento de produção, o nosso estudo de caso, o mais prático, baseado, então, só para lembrar, o orçamento de produção vai ser baseado em que informação? Qual é, professor? O orçamento de produção eu vou fazer baseado no orçamento de vendas. Muito bem. Vocês lembraram, né? Por que o orçamento de vendas é de extrema importância? Por que ele é básico? Porque a partir desta quantidade prevista para ser vendida, é que vai gerar todas as demais peças. Orçamento de produção, professor, estudo de caso. Vamos passar uma leitura aqui para essa turma que é excepcional. Professor, por favor. Vamos lá, turma. Eu espero que vocês façam o acompanhamento junto conosco. Elaborar o orçamento de produção do programa Sigma, com base nas seguintes informações. Dando continuidade ao estudo de caso anterior, ele visa o quê? Primeiro, para atender o início do próximo período,
A empresa adota como estoque de segurança o equivalente a 20% da previsão de vendas. Ó, estoque de segurança equivalente a 20% de quê? Da previsão de vendas. E o que é o estoque de segurança? Para que serve? Qual é a finalidade? É para se precaver de algum imprevisto. Observem também aqui, ó, que esse item ele já inicia no orçamento de produção com a letra H. Não é por acaso, tá? Ele inicia com a letra H, por quê? Porque as outras premissas, as anteriores, foram do orçamento de vendas. Letra I, professor Paulo, por favor. Dando continuidade, a empresa trabalha com um planejamento de produção trimestral, e aí se a gente está falando no trimestre, a gente está falando a cada 90 dias, não é verdade, professor? Ou a cada 3 meses? Isto, tá? Então, a empresa trabalha com planejamento de produção trimestral. Isso quer dizer que o planejamento que eu vou fazer é de 3 em 3 meses. Lembram do orçamento de vendas? Nós fizemos mês a mês, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. E lá no finalzinho, na última transparência da aula anterior, nós transformamos ele mês a mês para trimestral. Por quê? Porque a partir de agora nós vamos trabalhar com esse planejamento trimestral. E é só para que vocês entendam o mecanismo, como é que funciona. Porque se você souber fazer mensal, vai fazer trimestral, ou se souber fazer trimestral, o mecanismo é o mesmo, tá? Pode fazer diário, semanal, enfim, isso é comum. Professor, letra J. A letra J, dando continuidade à atividade, é de conhecimento da direção que a máquina principal do processo produtivo não está perfeitamente regulada em decorrência dessa falha, onde ocorre uma perda na ordem de 2%, né, professor? Então, necessariamente, a empresa, nesse momento, conhece que a sua capacidade ela está 2% menor do que ela poderia produzir. Então, isso é comum. Então, observem que já é de conhecimento da própria direção que nesse processo tem uma máquina lá, um determinado equipamento, que ela está, de certa forma, ocorrendo algum tipo de perda nesse processo. Inclusive, na aula anterior, de orçamento, de contabilidade de custos, foi falado sobre perda. Perda é o quê? Só para relembrar da aula anterior. Perda é o quê? É um desperdício involuntário, ok? Então, 2% é o processo de perda desse equipamento. Então, na ordem de 2%. Próximo, professor. E dando continuidade à última alternativa, ela lembra que no primeiro ano, ou no ano 1, o estoque final foi de 50 unidades, professor. Ótimo. Referente ao processo de produção do produto acabado. Muito bem. Então, esse é o nosso caso, tá? Esse é o caso do estudo de caso. Esse é o caso que nós estamos analisando. Vem comigo. Então, no ano 1, o estoque final é de quanto? O estoque final, ou seja, no ano anterior, o estoque foi de 50 unidades. O que é que nós vamos fazer agora? Vendas orçadas. Então, eu vou pegar primeiro aqui as vendas que foram orçadas no período, no primeiro trimestre, tá? Então, eu vou lá, janeiro, fevereiro e março. Se eu somar janeiro, fevereiro e março, vou colocar aqui que eu já tenho a resposta, tá? Mas vamos lá. Ó, vendas orçadas no mês de janeiro, tá? Eu vou somar janeiro, fevereiro e março, que deu quanto? 913 unidades. Então, se eu somar, tá? 913 unidades. Se eu somar, lembrando, isso vale a pena frisar, lembrando que orçamento de produção, essas vendas orçadas foram estabelecidos no orçamento de vendas. Por isso que o orçamento de vendas, gente, ó, é a base para tudo, para todas essas peças. Vendas orçadas, 913 no primeiro trimestre. Vendas orçadas, 913 no primeiro trimestre. No segundo trimestre, 938. 938. Então, 938, por quê? É a soma de
janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Então, se eu somar abril, maio e junho, vai dar 938. No terceiro trimestre, 944. 944. No quarto trimestre, 945. 945. E o total, logicamente, observem que todas as peças orçamentárias, elas estão compostas em colunas e linhas. Então, esse modelo me dá uma quantidade enorme de informações para a tomada de decisão. Tá? Então, agora eu já tenho o total das vendas orçamentadas, né? do planejamento de vendas. Então, somando todos os semestres, né? Todos os trimestres, vai dar 3.740. Nossa, aqui ficou muito feio. Vamos apagar e fazer de novo. 3.740. Ficou um pouquinho melhor. 3.740. Muito bem. Tem uma premissa que ele falou o seguinte, ó, no ano anterior, meu estoque encerrou com 50 unidades. Então, se o meu estoque final, é de 50 unidades, quanto que será o meu estoque inicial, tá? Deste ano? No dia 31 de dezembro do ano anterior, encerrou o exercício com 50 unidades. No dia 1º de janeiro deste ano aqui, ó, qual que vai ser o meu estoque inicial? 50 unidades. Então, esta informação aqui do estoque inicial, tá? Essa informação do estoque inicial diz respeito ao ano anterior. Próxima informação é o estoque final. Quanto é o estoque final? O estoque final, quanto? De 183. Ele diz que é... Cadê? Estoque final de 183. Cadê? Deixa eu só confirmar aqui. Ele fala que é... Peraí, agora eu me perdi aqui. Ele disse que é... O que é que ele fala aqui? Vamos ver aqui. Peraí. Para atender o início do próximo período, a empresa adota como estoque de segurança... Estoque de segurança é o estoque final. Quanto? Olha para cá. 20%. Por isso que eu estava enrolado. Eu confundi. Tá? Então, o estoque de segurança, que é o que vai sobrar, esse sobrar é o estoque final. Corresponde a 20%. 20% da previsão de vendas. Então, vamos lá. Isso é normal, tá? Quanto é 20% de 913? 20% de 913 vai dar 183. Moleza? Então, agora, ó, qual é a quantidade que eu tenho que produzir? Cálculo simples, tá? Vou pegar o orçamento de vendas, tá? Que é 913, menos as 50 unidades, que é o estoque inicial, mais o estoque final, que é de 183. Fazendo esta operação, vai dar 1.046. Então, esta é a quantidade que eu tenho a produzir até então. 1.046, que corresponde a 913, que é o planejamento de vendas, menos o estoque inicial, mais o estoque final. Existe uma outra premissa que ele diz o seguinte, está tendo uma perda na ordem de 5%. 5% é perda. Então, 5% de 1.046, vou colocar em vermelho aqui, ó. 5% de 1.046 vai dar 21 unidades. 21 unidades é o que vai estabelecer a quantidade de perdas. Então, eu tenho que levar em consideração essas perdas, ok? Muito bem, agora, qual é a nova quantidade total a produzir?
que é que eu tenho que fazer? Somar ou subtrair? Tá? Eu vou somar, tá? Eu vou somar os 1.046 com as 21, que vai dar o quê? 1.067. Professor, se é perda, por que o senhor vai somar e não subtrair? Porque, ó, 1.046 é o que eu tenho que produzir, tá? Eu vou ter uma perda de 21. Se eu subtrair 1.046, se eu subtrair 21, eu vou produzir menos ainda do que os 1.046. Então, eu tenho que produzir uma quantidade a mais de 1.046. 1.046, eu tenho que produzir uma quantidade maior. Para quê? Para quando houver a perda, ele voltar para esta quantidade de 1.046. Ficou claro? Moleza? Tranquilos. Então, logicamente, só um detalhe aqui que é importante aqui. No segundo trimestre, o estoque inicial, ó, esse estoque inicial aqui vai ser o quê? O estoque inicial vai ser o final aqui, ó. Então, 183 vai ser, vem para cá, ó. O estoque final do primeiro trimestre vai ser o inicial do segundo trimestre. E, logicamente, os procedimentos é o mesmo, que vai ser matemática elementar e vai ficar assim configurado, ok? Se tiver alguma dúvida, nós ainda vamos voltar, não se preocupem, nós vamos voltar. Agora, professor, nós temos o quê? Agora vai ter uma atividade, não é isso? Vou deixar aqui. Vocês vão se preparar para a atividade de sala, bem semelhante a esse, tá? Lembrando que o estoque final de um período é o inicial do outro, tá? Tranquilos? Então, nós vamos ter uma atividade agora, professor, para exercitar esses alunos aí, vão movimentar bem. E na volta estaremos aqui novamente para tirar todas as dúvidas, não é isso mesmo? É isso mesmo, professor. Então agora a gente vai para o nosso intervalo, fica a nossa atividade e logo após o intervalo a gente começa o processo de resolução e fazendo a lembrança da atividade anterior. Então até lá, até mais tarde, até aqui a pouquinho, tá? É pai bola. Vamos lá. Muito bem, estamos de volta após esse pequeno intervalo. Acredito que vocês já concluíram, porque está moleza, está mamão com açúcar, papinha de neném, está moleza. Eu acredito que vocês eu não tenho nenhuma dúvida. Antes disso, eu só queria fazer um pequeno comentário. Já está disponível no material de vocês um vídeo tutorial que eu preparei para vocês, que é o seguinte. Todo esse estudo de caso que consta na apresentação das teleaulas, eu fiz um estudo de caso montando essas planilhas numa planilha eletrônica, ok? Então, eu vou ensinar nesse tutorial, vou mostrar para vocês como é que se faz o passo a passo, tá? Vejam que vocês, no exercício, em sala de aula, vocês estão trabalhando ele com a calculadora, calcula ali, tá, e anota os números, tá? Então, agora no tutorial, estou estabelecendo uma outra ferramenta, né? Ou seja, algo a mais para vocês, é um presente, tá? E nesse vídeo tutorial ele vai mostrando ali passo a passo e o que é de extrema importância é linkar todas as planilhas, tá, dessas peças. Então, vocês vão observar, o vídeo tem uma duração de mais de 1 hora, porque eu mostro passo a passo, desde as premissas até a montagem do orçamento de caixa, ok? Então, passo a passo ele vai estabelecer isso. Outra coisa que é importante é o seguinte, pode ter acontecido aí nesse
uma pequena divergência tanto da teleaula quanto do vídeo tutorial, mas porque nas planilhas nós estamos estabelecendo todas as casas decimais. E aqui não, nós estabelecemos o cálculo e fazemos o arredondamento comum, ok? Mais um detalhe também é que no vídeo tutorial, vocês podem baixar, ficar à vontade ali para mostrar. Em cada planilha ele mostra também as fórmulas utilizadas para esse link. Então, quando ele multiplica a quantidade a ser vendida vezes o preço, então eu estou colocando em fórmula e não simplesmente digitando. Porque o grande barato, o mistério ou a grande sacada dessa planilha é exatamente isso. Se eu for lá nas premissas, alterar qualquer informação, você já vai direto para alterando todas as demais planilhas, ok? Então é um vídeo tutorial bem interessante para vocês, que vai alimentar mais o conhecimento de vocês, ok? Façam bom uso desse material que é interessante. No que diz respeito ao exercício, eu acho que não tem nenhuma dúvida, né? Tranquilos? Professor? Professor, acho que na verdade, necessário a gente reprisar, né? Fazer toda uma retrospectiva. Eu pensei que não tinha dúvida, professor, mas tudo bem, sem problema. Sempre é possível que tenha dúvida. Então, como já no finalzinho da aula, professor, nós fizemos somente o primeiro trimestre, eu acho que é isso que o senhor está se referindo, não é isso? Isso mesmo. Ah, então pronto, tá bom. O professor Paulo Giovanni pediu ali para a gente resolver. Tem alguns colegas que ainda possivelmente têm alguma dúvida, então vamos para cá antes de fazer o exercício de sala. Tranquilos? Podemos? Então vamos lá. Então aqui, ó, nós estabelecemos que calculamos o estoque inicial, o estoque final, quantidade a produzir e as perdas. Lembramos aqui que o estoque inicial do segundo trimestre, é igual ao estoque final do primeiro trimestre. Muito bem. Então agora, qual é o estoque final do segundo trimestre? Qual é o estoque final do estoque final do segundo trimestre? Corresponde a 20% da previsão de vendas. Se a previsão de vendas é de 938, 20% vai dar quanto? Necessariamente a informação mais precisa, professor, é de 188. Ah, o estoque final? Isso. 188 é o meu estoque final do segundo trimestre. E a quantidade, portanto, a produzir vai ser, ó, as vendas orçadas, 938, tá? As vendas orçadas, mais, menos, cadê o estoque final? Menos o estoque inicial, porque o estoque inicial eu já tenho, então é menos o estoque inicial, e mais o estoque final. Fazendo essa operação aí, vai dar 943, professor. 943 unidades. 943 unidades. Perdas. Perdas corresponde a 5%. Observem que os 5% é desta quantidade aqui, tá? Eu tenho que produzir, até o momento, 943. Como está tendo uma perda na ordem de 5%, então eu vou calcular 5% de 943, que vai dar quanto? Total, professor, de 19. 19 unidades. Muito bem. Agora eu tenho a quantidade total a produzir. Quantidade total a produzir, ó, vai ser isso aqui, gente, ó. Vai ser 943 mais 19. Por que eu faço somar? Eu vou somar esses 943 com os 19, porque 943 é aquela quantidade que eu tenho que produzir. Então eu vou ter que produzir uma quantidade a mais. Por quê? Porque quando houver a perda desse material, tá, ele vai voltar para aquele parâmetro inicial de 943. Portanto, 943 mais 19 vai dar quanto? Resulta o valor de 962.
2. Moleza. Moleza. Muito bem. Terceiro trimestre. Terceiro trimestre vai ser, o estoque inicial vai ser o quê? 188. De onde veio esse valor? Do estoque final do segundo trimestre. O estoque final do terceiro trimestre, o estoque final corresponde a quanto? 189, professor. 189. Também calculando o que? Os 20% da previsão de vendas. Quantidade a produzir, 944 menos 188 mais 189. 946. 946. Perdas, 5%. 5% de 946 vai dar quanto? Se repete novamente, professor, 19. Olha aí que moleza, hein? Tranquilidade, né? Tranquilinho. No quarto trimestre, o mesmo raciocínio. Então, no estoque inicial do quarto trimestre, vai ser o estoque correspondente ao estoque final do terceiro trimestre. 189. O estoque final corresponde a 20% de 945, que dá? 189, novamente, professor. Olha aí que tranquilidade. Quantidade a produzir. Chegamos no numeral de 947. Ah, tem um detalhe aqui. Olha aqui, look, please, come on, olha aqui. 945, tá? São as vendas orçadas, tá? 945. Se eu tenho de estoque inicial 189, ou seja, vou tirar esse 189, por quê? Porque ele já existe. E vou considerar 189 também, né, de estoque final. Então, se eu estou tirando 189 e estou acrescentando 149, deveria ficar 945. E lá a resposta, quantidade a produzir, está dando 947. Isso aí foi aquilo que eu alertei a vocês no que diz respeito aos arredondamentos, tá? Porque como eu fiz aqui na planilha do Excel, né, na planilha eletrônica, então ele está considerando as casas decimais, tá? Então é essa a divergência que eu estava explicando para vocês no que diz respeito tanto à planilha eletrônica quanto o que está apresentando aqui. Se você fizer matematicamente, realmente não vai dar esse valor. Agora, reforço, é porque nós fizemos essa projeção na planilha eletrônica. E na planilha eletrônica ela leva em consideração todas as casas decimais, ok? Eu vou deixar essa diferença, volta aqui para mim no quadro, por favor, para deixar claro aqui, para não ter dúvida, para depois não confundir, ó. 945 menos o estoque inicial aqui de 189 mais 189, ora, 945 menos 189 mais 189, é óbvio que matematicamente tem que dar 945. E por que, professor, se é para ser 945, por que é que você está botando 947? Mais uma vez, só para não me canso de repetir. 947 é por conta que nós fizemos na planilha eletrônica e isso quer dizer que ele está levando em consideração todas as casas decimais. Ok? 947 agora. Houve uma quantidade de perdas na ordem de 5%. Dá quanto, professor? E agora a gente chega no mesmo número, 19. Muito bem. 19 unidades. E o total... Ah, professor, eu esqueci aqui também no terceiro trimestre o total. No terceiro trimestre o total é 965. 965. E no segundo, 966. No quarto? Isso, dando continuidade, o quarto, né? 966. E no total, logicamente, eu vou... Ah, olha aqui, olha, professor, que coisa linda, que coisa maravilhosa que eu quero mostrar para vocês. E lá no total, lá na linha total,
Olha para cá. Qual é o estoque inicial nessa coluna aqui total? Ó. Então, eu tenho aqui nessa coluna total, eu vou ter aqui um estoque inicial. Quanto é, professor? Tem aí? Esse estoque inicial, professor, ele é representado pelo número 50. Por que será, hein? O estoque inicial, observem o seguinte, que agora eu estou levando em consideração esse total, e é o total anual, o total do ano. E o ano iniciou com quantas unidades? 50 unidades, ok? Então, observem que esse 50 corresponde, esse 50, corresponde ao inicial aqui. O estoque final foi quanto? O estoque final, 189. 189, com o mesmo raciocínio. Por quê? Porque 189 corresponde ao estoque final do período, que é este aqui, que está bem do ladinho aqui, ó. Eita, ficou meio borrado, mas é isso mesmo. Eu acredito que dê para entender. Quantidade a produzir: 3.740 menos 50 mais 180. Dá quanto? 3.882, professor. 882. Lembrando que esse valor a gente conseguiu chegar porque lá no total, com o arredondamento, em cima dá 3.743. Isto. Mais uma vez, lembrando esse detalhe que é de extrema importância, porque se você fizer ele matematicamente, na ponta da caneta ali, ele vai dar um valor diferente por isso, ok? Mas, lembrando, porque nós estamos adotando a planilha eletrônica que leva em consideração todas as casas decimais. Perdas. As perdas geram em torno de 78. E quantidade total a produzir? 3.960. Professor, só fazendo uma correção, é que as perdas é 78. 78. Então, Isso. vamos... 78, vamos corrigir agora. Fazendo ele agora bonitinho, ele vai ficar dessa forma aqui assim, ó. Muito bem. Tá? Observem que deu todo o trabalho aqui de orçamento de produção, e com essa montagem nós temos, olha aqui, eu quero mostrar para vocês o seguinte. O orçamento agora já montado em planilha, vamos aqui no quadro, vamos mostrar com vocês aqui no quadro branco, a quantidade de informação que nós podemos utilizar através dessa planilha, que nós simples, através de colunas e linhas, ok? Vem comigo, olha para cá. Então, se eu quiser saber, se eu quiser saber a quantidade, a projeção das vendas para o primeiro trimestre, eu tenho. Se eu quiser saber a projeção das vendas totais durante o ano, também tenho. Ah, não, professor, eu quero saber somente a quantidade que eu tenho a produzir no período, no segundo trimestre, eu tenho. Então, observem que eu posso ter informações verticalmente, né, dependendo da informação ou da qualidade da informação que você precisa, tá? Como eu posso obter também informações na horizontal, tá? Então, dependendo da informação que você queira, você vai buscar essas informações no orçamento, tá? Nesse aqui é o orçamento de produção, mas tem também o orçamento de vendas e as demais peças. Lembrando, né, professor, que quanto maior a sua produção, maiores serão suas perdas. Ah, tá, exatamente. Porque ele é proporcional àquele equipamento. Então, nós já temos que corrigir aquele equipamento, tá? Ó, então, qual é a projeção de perdas? 5%. Então, isso é prejuízo. Tem como consertar? Tem como corrigir aquele equipamento? Então, já vê aí que isso tudo é perda. Voltando, então, para a nossa atividade de sala, vamos lá. Professor, podemos passar agora para... Eu acredito que deu para tirar dúvida. Quem ainda tinha algum resquício de dúvida, eu acho que já deu para reforçar bem agora, né? Acredito que sim, professor. Mas, lembrando, se tiver dúvida, manda para a gente aqui. Então, nós temos aqui a atividade de sala, que é uma projeção de vendas. Observem que essas vendas são anuais,
tá? É anual, é mensal, a projeção das vendas estão mês a mês, tá? E nós vamos fazer a projeção das vendas para o ano, né? Estabelecendo dentro dessa previsão de vendas. Letra B. Para atender o início do próximo período, a empresa adota como estoque de segurança, tá? O equivalente a 10% agora, ó. Então, o estoque de segurança diz respeito a 10% da previsão de vendas. Observe que, dependendo do tipo de empresa, ele pode mudar esse percentual ou adotar outro tipo de estoque de segurança, outro critério para a projeção do estoque de segurança. Na letra C, a empresa trabalha com um programa, com planejamento de produção trimestral. E também é de conhecimento da direção da fábrica que o processo produtivo, ele também tem uma perda nesse processo, na ordem de 5%. E o estoque do ano anterior, né, o estoque final do ano anterior, foi de 60 unidades, ok? Então vamos passar agora para a resolução deste exercício aí, tá bom? Vamos lá, passo a passo, usando o mesmo critério. Qual foi o resultado que vocês colocaram no primeiro trimestre? É o quê? Como foi que vocês fizeram? Como chegaram? Janeiro, fevereiro e março. Como é trimestral, a política da empresa é trimestral, então eu vou somar janeiro, fevereiro e março. Então, se eu somar as vendas dos meses de janeiro, fevereiro e março, vou fazer assim, eu vou fazer diferente. Não, vou fazer assim, professor. Tá? Janeiro, fevereiro e março. A soma das vendas desses meses de janeiro, fevereiro e março, somando, vai dar quanto? 360. Então, 360 para os meses de janeiro, fevereiro e março. Ou seja, o primeiro trimestre. Vocês lembram do estoque inicial? Vou voltar aqui só para mostrar aqui para vocês, ok? Ó, 60 unidades, no ano X1 o estoque final foi de 60 unidades. Então, o estoque inicial, 60. E o estoque final? Querem que eu volte? Tá bom, tudo bem, eu volto. O estoque, cadê? É de conhecimento da direção? Não está. A empresa trabalha com planejamento? Não. Tá aqui, achei. Tem que ter... o estoque de segurança equivale a 10% da previsão de vendas. Então, se as vendas orçadas são 360, qual é o meu estoque final? Qual é o meu estoque de segurança? Corresponde a 10% de 360, que corresponde a 36 unidades. Muito bem. Então, agora, qual é a quantidade que eu tenho que produzir? Vai ser as vendas orçadas menos o estoque inicial, que corresponde a 60, mais o estoque final, que vai dar igual a quantidade a produzir. Que dá quanto? Dá um total de 336, professor. Moleza, né? 360 menos 60, 300. Mais 36, 336. As perdas são de 5%. 5%. Quanto é 5%? É 5% mesmo? É, né? Isso, professor. Confere, né? 5%. As perdas correspondem a 5%. Muito bem.
5% de 336 dá quanto? Um quantitativo de 17. 17 unidades perdidas, né, no processo produtivo. Então, agora, qual é a quantidade a produzir? Vai ser 336 mais 336, ou mais, esse mais não ficou bonito. 336, nem esse, mas vai ficar assim agora. 336 mais 17, dá quanto? Dá um total, professor, de 353 unidades. 353. Ok, muito bem. E agora o segundo trimestre. Segundo trimestre vai ser abril, vai ser os meses de abril, maio e junho. Ok, muito bem. Segundo trimestre. Quais são as vendas orçadas para o segundo trimestre? Professor, as vendas orçadas representam 510 unidades. 510 vendas, né? Ok. Então, se eu somar os meses de janeiro, aliás, de abril, maio e junho, eu vou obter 510 unidades. O estoque inicial do segundo trimestre corresponde ao estoque final do primeiro trimestre, que foram 36 unidades. Beleza? No estoque final do segundo trimestre, corresponde a 20% menor, que significa que o total é de 525, professor. Me perdi. Diga lá. É menor, 510. 510, o estoque final? As vendas orçadas 510 e o estoque inicial 36. E o estoque final representa 525, professor. 525. 525. Espera aí, deixa eu voltar aqui só um minutinho. Estoque de segurança, 10%, tá? Estoque final, 525. Não, tem alguma coisa errada aqui, não? Estoque final, espera aí, vamos lá. Não, 525 é na quantidade a produzir. Erramos aqui, ó, tá? O estoque final corresponde a 10%. Lembram? Aqui, ó, vou voltar aqui, porque eu me confundi aqui, tá, gente? Ó, o estoque de segurança corresponde a... Opa, risquei aqui. O estoque de segurança, que é o estoque final, tá? O estoque final, que é o estoque de segurança, corresponde a 10%. Tá? Então, vai ser o estoque final aqui, ó, vai ser 10% de 510. 10% de 510 dá quanto? 51. Que agora, né, professor? Agora a sim. quantidade a produzir dá um total de 525. Exatamente, professor. Não, esse aqui ficou muito feio, esse 1 aqui. Opa. Vamos refazer aqui. Dá 36 e aqui 51. Agora sim. Professor, quanto foi a quantidade a produzir? 525. 525. Agora sim, tá? Lembrando, né, professor, que existe uma perda de 5%, que essa perda corresponde a um total de 26. 26 unidades. Isso. E o total a produzir representa o universo de 551. 551. Eita. Já no professor, né, vamos transformar essa aula bem interativa. Muito bem. Próximo trimestre, o total de vendas orçadas é de 600. 600. Lembrando que seu estoque inicial representa 51. 51. O seu estoque final representa 60. 60. E a sua quantidade a produzir, 609. 609. E as suas perdas nesse processo são 30. 30 unidades. Isso. E o seu total a produzir, 639. 639.
Professor, dá para adiantar também logo do quarto trimestre? Então, levando em consideração o quarto trimestre, ele pontua uma venda orçada em 690, 690, estoque inicial de 60, 60, estoque final de 69, 69, quantidade a se produzir de 699, 699, acompanhado de 5% das perdas, que reflete 35, 35. e chegando a um total a produzir de 734. Pronto, 734. Isso. Agora, professor, só para fechar o total, só para ir para o 10 agora, professor. Agora o total geral resume a 2.160, estoque inicial 60, Que corresponde a lá no início de janeiro. isso, estoque final 69, 69, que é o final aqui do quarto trimestre. quantidade a produzir 2.169, Moleza. perdas 108 e total a produzir 2.277. Professor, a gente observa uma linha lógica nesse processo do orçamento de produção, que quanto maior o volume a ser produzido, maiores serão as perdas. Quanto menor o volume, menores serão suas perdas. Exatamente, porque neste caso ele é proporcional às vendas, a quantidade a produzir. Muito bem, gente. Então, com esta planilha, professor, eu acredito que deu para ter uma visão geral, né, que são os fatores mais importantes da produção, né? É estoque, esse equilíbrio entre o plano de vendas e o estoque da empresa, o estoque de segurança e o estoque de produtos acabados. Com isso, nós encerramos a nossa aula e lembrando que nós temos aqui, ó, a nossa próxima tarefa, e eu desde já estou com saudade de vocês para a próxima aula, aguardo vocês com toda a interação. Se tiver alguma dúvida, algum questionamento durante essa semana, nos escrevam. E, professor, eu deixo a palavra final aí com o senhor, com o encerramento, e um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Encontro com vocês lá na próxima sexta-feira. Pessoal, então dando continuidade, a tarefa que fica para a semana que vem é de orçamento de vendas e orçamento de produção. E na semana seguinte a gente vai começar um assunto novo, que é orçamento de matérias-primas. Quero desejar a todos uma excelente noite, um ótimo final de semana e até a próxima aula da semana que vem. Obrigado, boa noite.